eu hoje estou aqui para te falar de Amar em Caso de Emergência, da Vera dos Reis Valente. Primeiro de tudo, eu quero agradecer à Porto Editora o facto de me ter enviado este livro. Muito obrigado, foi muito gentil da vossa parte. E deixem que vos diga que este livro foi o primeiro que eu li dos três que tive que ler para a conversa com as autoras. Portanto, para além da Vera, eu estive a conversar com a Gabriela Ruivo, com a Lígia Dantas e com a Vera. Curiosamente, a ordem por que os vídeos foram saídos foi aleatória, porque o livro da Vera foi o livro que eu li em primeiro lugar. Bom, então deixem que vos diga que este livro para mim foi surpreendente e ao mesmo tempo muito original. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que a leitura deste livro fez com que eu achasse o livro muito original, porque acaba por ter uma estrutura narrativa dupla. O que é que eu quero dizer com isto? Acaba por ter estilos acaba por ter tipologias de texto diferentes. Assim é que é. Ora bem, a Diana é uma mulher de 50 anos que tem um casamento que não está a funcionar e, portanto, o livro é basicamente a sua procura da felicidade. Essa procura da felicidade aparece na procura constante de uma relação masculina. Ela acaba por assumir que gosta do marido, ela acaba por assumir que continua apaixonada pelo marido, ela acaba por assumir que a relação que tem com o marido é uma relação de conforto, mas já não é uma relação de amor. E, portanto, aquilo que nós vamos ter aqui é esta procura constante da Diana pela felicidade. Procura essa que nos é dada através de duas tipologias de texto. Numa de uma estrutura diarística, ela vai-nos dando um diário que no início não é datado e, portanto, nós não sabemos ao certo qual é a data daquele diário, mas depois, mais tarde, o diário acaba por ser datado. De qualquer forma, ela vai-nos dar esses elementos através e vai-nos dar a sua visão daquilo que aconteceu através desse diário. Depois vamos ter uma outra voz que só descobrimos quem é no final do livro, e deixem que eu vos diga que eu li este livro com a Elizabeth Trigo e com a Lara Fresco. Espero não estar a mudar o nome a ninguém, meninas, se assim fiz, perdoem-me, mas não, acho que disse bem. E nós fomos discutindo quem era esta voz ao longo da leitura e fomos chegando à conclusão que nem eu nem a Lara conseguimos descobrir quem era esta voz, ou pelo menos não conseguimos acertar quem era esta voz. A Elizabeth, sim, a Elizabeth tinha razão, mas eu e a Lara acho que resolvemos complicar aqui um bocadinho a história e fomos buscar assim umas ideias que não foram de acordo com aquilo que a Vera escreveu no livro, mas que era uma possibilidade, na minha modesta opinião, que eu não vos vou contar, nem uma nem outra. Bom, mas essa voz é uma voz quase uma voz de... é uma voz quase de consciência, ou seja, essa voz é uma voz que aparece para esta mulher como alguém que lhe tenta dizer, perante aquilo que ela fez, aquilo que ela realmente queria fazer. Ou seja, aquilo que ela queria... Ou seja, deixa eu ver se eu me consigo explicar. O que esta voz faz é dar à Diana uma outra visão dos acontecimentos e quase justificando porque é que ela reagiu daquela maneira e, simultaneamente, mostrando-lhe que se ela fez bem ou se ela fez mal. E daí eu ter esta ideia de que era quase uma voz da consciência que acaba por, de alguma forma, a questionar e, simultaneamente, mete o leitor a pensar. E eu acho que este livro torna-se profundo aí. Se não, vejamos. A partir do momento em que nós temos a voz da Diana, que é um eu, e que, portanto, nós temos a certeza absoluta que é aquilo que ela fala, que é aquilo que ela pensa, ou pelo menos assim achamos. Depois temos esta voz que é um tu, porque é uma voz que fala diretamente com a personagem, que nos mostra um outro lado ou uma outra forma de poder ver esta realidade e estes acontecimentos. E isso torna o livro muito mais profundo, porque depois cabe ao leitor, ou dá a possibilidade ao leitor, ou dá a liberdade ao leitor de dizer, pois, realmente não, fizeste mal,
esta voz que te está aqui a chamar a atenção para este assunto tem razão. Realmente pode ter sido isto que fez com que tu te precipitasses. Ou, não, já estás a ser muito cruel e já estás a ser muito formal com esta mulher. E eu dei por mim a ter a ter este diálogo com estas duas personagens. E de alguma forma também refletir, e muitas vezes até dizer, não concordo nada nem com uma nem com outra, acho outra coisa perfeitamente distinta. E ter vontade de discutir com estas duas vozes aquilo que tinha levado esta mulher a fazer aquilo que ela achava. Portanto, verdadeiramente eu acho que torna-se de alguma forma um livro profundo nesta ambivalência. E depois ainda há uma outra narrativa dentro desta narrativa que eu achei muito interessante, porque eu acho muito engraçado quando a ficção, quando temos uma ficção incluída dentro da ficção. E a Vera também faz isso neste livro. A Vera correu alguns riscos aqui, acho eu, nomeadamente o risco de o livro se tornar de alguma forma confuso, porque são estilos de escrita diferentes e ela consegue isso, ela consegue dar-nos duas vozes na realidade, o que também é um trabalho de escrita difícil. Ela consegue nos dar a voz da Diana e a voz da outra personagem que nós só vimos a descobrir no final, e depois ainda nos dá esta terceira voz deste narrador, desta ficção dentro da ficção. E sobre esse ponto de vista eu dizia então que achava que a Vera tinha corrido um risco, e ela corre um risco no sentido de que poderia ter corrido mal, ou seja, poderia não ter havido uma distinção entre a voz da Diana e a voz desta outra personagem, ou poderíamos fazer uma associação entre a ficção que supostamente a Vera criou e essa ficção que supostamente a Diana criou. E, portanto, há aqui muito entrelaçar a nível da construção narrativa que faz com que a Vera tenha corrido alguns perigos. E eu acho que este livro pode ser, de alguma forma, eu não queria dizer complicado, não queria dizer difícil de ler, mas pode ser, pode requerer uma concentração maior do que alguns outros livros. Ainda mais quando este é o seu primeiro romance, ainda mais quando é um romance de estreia. E que, deixem que vos diga, na minha modesta opinião, para romances de estreia está muitíssimo bem escrito, muitíssimo bem construído. Eu não senti esta pressão, digamos assim, deste tipo de construção, não senti que fosse para mim difícil fazer esta separação, até porque acho que está muito bem feita, mas a verdade é que a Vera corria esse risco. E, portanto, pode ter leitores que acham que pode ter leitores que acham que assim é, ou seja, que o livro se torna de alguma forma um livro que necessita de uma maior concentração de leitura do que aquilo que é habitual hoje em dia a maior parte dos leitores lerem. No entanto, eu queria desmistificar um bocadinho isso, porque eu acho que não é necessária assim também uma atenção tão grande, é preciso ler com olhos de ver desde o princípio. Ou seja, se nós tivermos muito bem estruturado na nossa cabeça as partes da Diana e as partes da voz na segunda pessoa, quando chegamos à ficção dentro da ficção, tudo isto já está estruturado e, portanto, já não há a mínima hipótese de haver qualquer confusão ou qualquer elemento que possa baralhar a leitura do livro. A temática é uma temática muito interessante também, tanto mais porque não é muito habitual termos este assumir da procura da felicidade, nomeadamente através da relação com o outro e da relação física com o outro, tendo personagens principais, ou tendo como personagens principais uma mulher. Portanto, também aqui a Vera vem inovar, também aqui a Vera vem mostrar que o seu livro é outra coisa e eu quase me atreveria a dizer, de alguma forma, é o quebrar de alguns estereótipos que a própria literatura pode perpetuar
ao longo do tempo e que convém, verdade seja dita, convém, digamos assim, eliminá-la, convém dar cabo desses estereótipos. Essa parte eu também gostei e principalmente porque achei que esta mulher, independentemente das suas angústias, independentemente das suas fragilidades, independentemente de muitas vezes ela estar confusa, a verdade é que ela não desiste, a verdade é que ela assume aquilo que quer e procura aquilo que quer. E isso é algo que eu achei brilhante, muito bem feito e essencialmente muito bem escrito. A Vera é uma escritora de mão cheia, a estrutura narrativa assim o prova e a estrutura narrativa assim o prova e a forma como ela desenvolve as temáticas também vem mostrar a sua mestria na utilização da palavra e na construção da narrativa. É a prova que se está a escrever muito bem em Portugal, é a prova que temos que ler os nossos e é essencialmente a prova de que há temáticas que vale a pena continuarmos a falar, e, infelizmente por um lado, mas também há estereótipos que temos que continuar a quebrar e a literatura também serve para isso. E pronto, aqui fica a minha opinião de Amar em Caso de Emergência, da Vera dos Reis Valente. Digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler, digam de vossa justiça. Meninas que leram comigo, muito obrigada pela companhia, foi muito prazerosa, espero que consigamos repetir em outros livros e vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.